Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para continuarmos aqui com a leitura da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos dar continuidade aqui na leitura do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos lendo o capítulo 4. Pessoal, eu aconselho vocês, quando estiver lendo, ler ele linear. Nós estamos dividindo para que não venha ficar um áudio muito grande. Mas, um exemplo, nós vamos começar aqui no capítulo 4, e aí você vai compreender. No versículo 3, no último versículo, que é no versículo 17, fala bem assim: E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, nele está o meu agrado. Esse é no finalzinho do capítulo 3. Aí no capítulo 4 já traz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, vamos começar aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diabo aqui, pessoal, vamos dizer que é Satanás, né? Satã. Na verdade, o nome é Satã. No Antigo Testamento, o termo aparece sempre com um artigo incerto, onde o nome próprio, isto é, o desenvolvimento devido ao pensamento mais tardio. Na Septuaginta, frequentemente traduz o termo por diabolos, acusador ou caluniador. No Novo Testamento, o termo grego Satanás, Satã e diabolos são usados indiferentemente. O significado básico de Satã é o de acusador no tribunal. Contudo, a maioria das ocorrências do termo do Antigo documenta o uso no sentido metafórico de adversário. Beleza, pessoal? Pegamos uma definiçãozinha aqui do significado de Satã, né? Que é diabolos, Satã ou Satanás, para que você venha aprender um pouquinho sobre o termo. Vamos lá então. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que é jejuar, pessoal? Na verdade aqui colocaram jejuar, mas ele ficou sem alimento. Jejum significa o quê? Abstenção de alimentos. E encontra em muitas religiões antigas e modernas. Então, depois eu vou trazer uma definição de jejum. Jejum normalmente fazia de luto, fazia através de oração para um pedido determinado. Um exemplo, o pessoal de Nínive, eles jejuaram para que o Eterno não viesse destruir a cidade. Então, tem várias... O jejum, aqui no Antigo Testamento, eles tinham várias funções, beleza? Mas vamos lá, continuar. Verso 3. O tentador, olha aqui, ó, tentador, né? Tentador, acusador, adversário, tem vários termos para apresentar ao diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, por que o diabo sabia que ele era o Filho de Deus? Porque no finalzinho do capítulo 3, fala que veio uma voz do céu e disse: Esse é o meu Filho amado, né? Nele está o meu agrado. Então, o diabo, por ele ser espírito, né, ele ouviu, ele estava ali na proximidade e ouviu a voz também dizendo que ele era o Filho de Deus. Então, você vê aqui que ele usa, no verso 3, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí no verso 4, Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5, então o diabo levou a cidade santa,
colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, pessoal, dá para a gente tirar algo aqui interessante. O diabo, ele está usando a própria escritura da época lá, que era a Torá e os profetas, para poder estar colocando Jesus à prova. Então, olha aqui, pessoal, o importante da gente aprender a palavra, o importante da gente ler, entender o plano de salvação para as nossas vidas. Infelizmente, por causa disso, tem milhares de pessoas frustradas aí, entendeu? Com a religião cristã por causa de ensinamentos errados. E você vê aqui que o próprio diabo, o próprio Satanás, o próprio Satã, usando a palavra para poder, distorcendo a palavra para poder enganar Jesus. Só que Jesus, eles tinham uma tradição, os judeus têm uma tradição, que desde criança ensina o filho, né, as tradições, ensina ali a Torá, ensina a falar sobre o Eterno, ensina a falar sobre os milagres que Deus fez, que o Eterno fez com o povo. Então Jesus já era uma criança que tinha, né, isso, ele já tinha conhecimento sobre isso. Olha a importância da gente buscar compreender a palavra. E mais uma coisa, pessoal, uma das evidências do final dos tempos são os falsos profetas, entendeu? E nós estamos vivendo numa era que eu acredito que seja uma das mais perigosas que existe, porque Yeshua, Jesus, ele falou que, se possível, até os escolhidos seriam enganados, entendeu? Vamos continuar aqui para não ficar longo o áudio. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Tá vendo aqui, pessoal? Somente o Eterno, o próprio Jesus falou, somente o Senhor Deus, só a Ele preste culto. Então nós temos que aprender a prestar culto somente ao Eterno, somente ao Rei dos Reis, entendeu? Então o diabo o deixou e o anjo vieram e o serviram. Os anjos foram servir Jesus. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Outro, você consegue detectar aqui já no início das pregações de Jesus, aqui é no início, ele prega o reino dos céus. Se você for ver a história de Jesus, pessoal, é muito importante. Você vê Jesus, ele pede para nós não criar raiz naqui, que é a nossa... Por quê? Porque ele sabe que aqui é passageiro, entendeu? Nós temos que criar a nossa raiz no eterno, entendeu? A nossa vida não é aqui, aqui é uma passagem. Então nós estamos preparando para uma vida futura. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: siga-me, e eu farei pescadores de homens. Pescadores de homens por quê? Eles iriam pescar, eles iriam anunciar o reino do Eterno, o reino dos céus, o que Jesus estava mostrando para eles. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Bezebeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco, o seu pai, o seguiram. Jesus foi para a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, nas sinagogas dos judeus, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles o curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região dos outros lados do Jordão. Então aqui você vê, pessoal, Jesus com aquele poder que o Eterno deu para ele pregava, ele curava as pessoas e as multidões seguiam. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo algo de novo. Ele pregava uma esperança de uma vida futura, que não é aqui na terra. Beleza, pessoal? Fique na paz. Se você quiser receber as mensagens, manda uma mensagem aí para mim no 61 99119 2421. Irmão Alex, beleza? Fique acompanhando aí os áudios e que o Papai do Céu possa abençoar você poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz e um grande abraço.